As declarações recentes do presidente chinês Xi Jinping sobre a inevitabilidade da reunificação entre China e Taiwan têm reacendido debates acalorados e tensões geopolíticas que há décadas permeiam as relações entre Pequim e Taipei. Em seu discurso de Ano Novo, Xi reafirmou a posição inabalável da China em relação a Taiwan, enfatizando que ninguém pode impedir a reunificação e caracterizando as populações de ambos os lados do Estreito de Taiwan como membros de uma mesma família. Estas palavras, carregadas de simbolismo e determinação, não são meras retóricas diplomáticas, mas refletem uma política de Estado profundamente enraizada na visão de uma China unificada, que tem sido perseguida com crescente assertividade nos últimos anos. A intensificação da pressão militar chinesa sobre Taiwan, manifestada através de incursões quase diárias de navios de guerra e aeronaves nas águas e no espaço aéreo ao redor da ilha, é interpretada pelas autoridades taiwanesas como uma tentativa deliberada de Pequim de normalizar sua presença militar na região, criando um ambiente de constante tensão e incerteza. Esta estratégia de intimidação não apenas serve para demonstrar o poderio militar chinês, mas também para testar os limites da paciência e da capacidade de resposta tanto de Taiwan quanto de seus aliados internacionais, particularmente os Estados Unidos, que tem sido um pilar fundamental no apoio à autonomia taiwanesa. Antes de continuarmos, já deixe seu like. Além disso, você precisa conhecer uma nova renda extra através da hidroponia. O curso é mais completo do Brasil com mais de 3.000 alunos por um preço promocional. Clique no link na descrição do vídeo. A complexidade da situação é amplificada pela divergência fundamental entre as narrativas de Pequim e Taipei sobre o status de Taiwan. Enquanto a China considera a ilha como parte inalienável de seu território, aguardando apenas o momento oportuno para a reunificação, o governo taiwanês, respaldado por um sistema democrático vibrante, insiste que o futuro da ilha deve ser determinado exclusivamente por sua população. Esta discrepância de visões não é apenas uma questão de retórica política, mas reflete profundas diferenças nos sistemas de valores, modelos de governança e identidades nacionais que se desenvolveram ao longo de décadas de separação. A ascensão de lideranças em Taiwan, percebidas por Pequim como separatistas, como o recém-eleito presidente Lai Ching-te, tem exacerbado as tensões, levando a China a intensificar suas demonstrações de força militar e sua pressão diplomática. Os exercícios militares de larga escala conduzidos pela China ao redor de Taiwan, ostensivamente em resposta a atos separatistas, são uma clara demonstração da disposição de Pequim em recorrer à força, se necessário, para alcançar seus objetivos de reunificação. Estas manobras militares, além de servirem como uma demonstração de força, também funcionam como um teste para as capacidades defensivas de Taiwan e para a determinação dos Estados Unidos em honrar seus compromissos de segurança com a ilha. Está gostando? Já deixe seu like para o YouTube recomendar para outras pessoas. Nos últimos anos, a abordagem da China em relação a Taiwan tem se caracterizado por uma escalada gradual, mas consistente, de pressões militares, econômicas e diplomáticas. Esta estratégia multifacetada visa não apenas isolar Taiwan internacionalmente, mas também criar um ambiente de insegurança e incerteza que, na visão de Pequim, poderia eventualmente levar a população taiwanesa a aceitar a reunificação como a única opção viável para garantir estabilidade e prosperidade. A intensificação das atividades militares chinesas no Estreito de Taiwan tem sido particularmente notável. Além das incursões aéreas e navais quase diárias, a China tem realizado exercícios militares de escala cada vez maior, simulando bloqueios e até mesmo invasões da ilha. Estes exercícios, muitas vezes realizados em resposta a eventos políticos em Taiwan ou a interações entre Taipei e seus aliados internacionais,
servem como uma lembrança constante da ameaça militar que paira sobre a ilha. Paralelamente, Pequim tem trabalhado incansavelmente para isolar Taiwan diplomaticamente, pressionando os poucos países que ainda mantêm relações diplomáticas formais com Taipei a romper esses laços em favor do reconhecimento da política de uma só China. Esta campanha diplomática tem sido acompanhada por esforços para excluir Taiwan de organizações internacionais e fóruns globais, mesmo naqueles de natureza não política, como a Organização Mundial da Saúde. No campo econômico, a China tem utilizado seu peso como segunda maior economia do mundo para pressionar empresas e países a aderirem à sua visão sobre o status de Taiwan. Isto inclui exigir que companhias internacionais se refiram a Taiwan como uma província chinesa em seus websites e materiais promocionais, sob pena de perderem acesso ao lucrativo mercado chinês. Além disso, Pequim tem implementado medidas para restringir o turismo para Taiwan e limitar as importações de produtos taiwaneses, em uma tentativa de exercer pressão econômica sobre a ilha. Estas táticas econômicas são cuidadosamente calibradas para infligir dano à economia taiwanesa, sem comprometer os substanciais investimentos chineses na ilha, ou interromper completamente as cadeias de suprimentos globais que dependem da indústria de semicondutores de Taiwan. A estratégia chinesa também inclui esforços para influenciar a opinião pública taiwanesa, através de campanhas de desinformação e manipulação das mídias sociais. Estas operações de influência visam exacerbar divisões internas em Taiwan, minar a confiança no governo democrático da ilha e promover uma narrativa favorável à reunificação. Ao mesmo tempo, Pequim tem oferecido incentivos econômicos e culturais para jovens taiwaneses estudarem ou trabalharem na China continental, na esperança de cultivar uma geração mais simpática à ideia de reunificação. A postura cada vez mais assertiva da China em relação a Taiwan não pode ser compreendida sem considerar o papel crucial dos Estados Unidos nesta equação geopolítica. A Lei de Relações com Taiwan, que permite a venda de armas defensivas para a ilha, tem sido um ponto de constante atrito nas relações sino-americanas. As vendas de armamentos dos Estados Unidos para Taiwan, que têm se intensificado nos últimos anos em resposta à crescente ameaça militar chinesa, são vistas por Pequim como uma interferência inaceitável em seus assuntos internos e um obstáculo à reunificação. A China tem respondido a estas vendas com sanções contra fornecedores militares americanos e seus executivos, além de alertas cada vez mais severos sobre as consequências de qualquer aprofundamento dos laços militares entre Washington e Taipei. Esta dinâmica tem contribuído para uma deterioração mais ampla das relações entre China e Estados Unidos, com Taiwan emergindo como um dos pontos mais sensíveis e potencialmente voláteis na competição estratégica entre as duas superpotências. A ambiguidade estratégica mantida pelos Estados Unidos em relação à sua disposição de defender militarmente Taiwan em caso de um ataque chinês tem sido um elemento-chave na manutenção do status quo no Estreito de Taiwan. No entanto, declarações recentes de líderes americanos sugerindo um compromisso mais explícito com a defesa de Taiwan têm aumentado as preocupações sobre uma possível escalada do conflito. A questão de Taiwan também tem implicações globais significativas, afetando as relações da China com outros países e regiões. A União Europeia, por exemplo, tem buscado ponderar suas relações econômicas produtivas com a China e expressou preocupações sobre a situação em Taiwan. Países do Sudeste Asiático, muitos dos quais têm suas próprias disputas territoriais com a China no Mar do Sul da China, observam atentamente a situação em Taiwan, cientes de que o desfecho desta questão pode ter implicações diretas para suas próprias relações com Pequim. A comunidade internacional, como um todo, enfrenta o desafio de navegar entre os interesses econômicos ligados à China e as preocupações com a estabilidade regional e o respeito ao direito internacional.
À medida que a China continua a acertar sua visão de reunificação e Taiwan luta para manter sua autonomia e sistema democrático, o risco de um conflito armado no Estreito de Taiwan permanece uma preocupação constante para a comunidade internacional. A possibilidade de uma escalada militar não apenas ameaça a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico, mas também tem o potencial de desencadear uma crise global, dada a importância estratégica e econômica de Taiwan, particularmente no setor de semicondutores. As declarações recentes de Xi Jinping sobre a inevitabilidade da reunificação com Taiwan, combinadas com a intensificação das pressões militares, econômicas e diplomáticas da China sobre a ilha, pintam um quadro preocupante para o futuro das relações através do Estreito de Taiwan. A determinação de Pequim em alcançar a reunificação, contrastada com a firme resistência de Taiwan em manter sua autonomia e sistema democrático, cria uma situação de impasse que parece cada vez mais difícil de resolver pacificamente. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos, enfrenta o desafio de equilibrar o apoio à autodeterminação de Taiwan com a necessidade de manter relações estáveis com a China, uma potência econômica e militar em ascensão. À medida que as tensões continuam a se acumular, a possibilidade de um conflito armado, embora ainda não iminente, torna-se uma preocupação cada vez mais tangível. A resolução pacífica desta situação exigirá não apenas habilidade diplomática e contenção militar de todas as partes envolvidas, mas também uma reavaliação fundamental das expectativas e aspirações em ambos os lados do estreito. O desafio para a comunidade internacional será encontrar maneiras de incentivar o diálogo e a cooperação entre China e Taiwan, ao mesmo tempo em que se mantém firme na defesa dos princípios democráticos e do direito internacional. O futuro de Taiwan e a estabilidade da região do Indo-Pacífico dependerão da capacidade de todas as partes envolvidas de navegar por estas águas turbulentas com sabedoria, paciência e um compromisso inabalável com a resolução dos conflitos. Este canal está arduamente trazendo informações relevantes para quem gosta de assuntos importantes. Portanto, nos ajude deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como este. Até a próxima!